Meus irmãos, a paz do Senhor. Amém. Tem alguém feliz ou só eu? Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 11. Segundo livro dos Reis, capítulo 11. Vamos fazer uma meditação na palavra do Senhor. Glória a Deus. Deus está conosco, né? Isso é maravilhoso. Capítulo 11, versículo 17. Livro de 2 Reis, diz assim, versículo 17. E Joiada fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, para que fosse o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e derrubaram também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram diante dos altares. Então o sacerdote pôs oficiais à casa do Senhor. E tomou os centuriões, os capitães, os da guarda e todo o povo da terra, e conduziram o rei à casa do Senhor, pelo caminho da porta dos da guarda ao palácio. E ele assentou-se no trono dos reis, e todo o povo da terra se alegrou, e a terra repousou, depois que mataram a Atália, a espada, junto à casa do rei. Era Joás da idade de 7 anos, quando o fizeram rei. Você diz amém, pode se assentar. Meus irmãos, eu quero externar minha gratidão a Deus por estar aqui com vocês pela primeira vez, por indicação do meu querido conferencista Bruno. Deus abençoe ele, a sua esposa, a Francina, as crianças. Deus abençoe os dirigentes da igreja e a todos os irmãos que vieram para o culto. Nós sabemos que o culto a Deus é sempre uma das coisas melhores que nós fazemos na vida. Um abraço para os nossos internautas também que estão assistindo a nossa live. Tem um grupo ali de amigos que sempre que a gente está pregando, coloca o link e eles assistem. Irmãos, a história desse rei chamado Joás é a história do rei mais novo que se assentou no trono de Israel. Na verdade, na época que ele se assentou para reinar, ele se assentou para reinar sobre Judá. A história de Israel é tão interessante que, se a gente for analisar direitinho os pormenores da história, a gente tem algumas surpresas e algumas coisas são bem interessantes. O primeiro rei de Israel, que a gente sabe demais que foi Saul, reinou 40 anos, não era um projeto de Deus. Tanto que o plano de Deus era que Israel, quando entrasse na terra prometida, fosse ensinados e regidos através de leis, decretos e do trabalho dos sacerdotes, porque Deus não queria que a nação de Israel fosse semelhante às demais nações, que tinham um rei, um homem para reinar. Mas depois de tanto eles insistirem, na época de Samuel, a gente vai olhar para o texto de 1 Samuel e a gente vai perceber a decepção de um homem devotado pelo povo. Ou seja, Samuel, que foi rei, juiz e sacerdote em Israel, ele tinha um amor muito grande pela nação de Israel, a ponto de se contristar, de ficar triste quando o povo rejeitaram Deus e pediram a Deus um rei. Deus apareceu a Samuel e falou assim: Samuel, esse povo não está rejeitando você, não está rejeitando a sua liderança. O problema não é com você, o problema é comigo. Eles estão me rejeitando. Eles querem um rei igual as outras nações têm, os assírios, os babilônicos e as outras nações. Eu vou dar um rei para eles. E a Bíblia diz que Deus deu Saul, filho de Quis. Depois de Saul vai se levantar Davi. Depois de Davi vem o seu filho Salomão. E depois de Salomão, o reino começa a declinar. Eu acho que foi o reflexo da idolatria de Salomão. Salomão fez deuses, fez uma coisa meio louca, um homem com tanta sabedoria, mas se desviou dos princípios, amou as mulheres de tal maneira, o coração dele se inclinou. Eu li alguns relatos sobre a história de Salomão, e ele vai construir
deuses a pedido das suas esposas. As alianças que ele fez lhe trouxeram um declínio espiritual muito grande. E é interessante a gente analisar aqui que o tipo de relacionamento que nós desenvolvemos em qualquer aspecto da nossa vida, ele diz muito ao nosso respeito. Eu ouvi alguém dizendo assim, gente, uma ovelha ruim pode colocar um rebanho todinho a perder. A gente fala, é um sentido figurado, mas é interessante que o nosso relacionamento precisa fazer a gente crescer, precisa fazer a gente progredir. Exemplo aqui para nós que somos crentes. Eu não quero relacionamento com quem não gosta de orar, porque senão eu vou perder o pico da oração. Eu não quero relacionamento com quem não gosta de Bíblia, porque daí a gente vai perder toda a percepção que a gente tem pelas Escrituras. Eu não quero relacionamento com quem não dizima na igreja. Eu sempre digo por aí que dizimar não é questão da igreja fazer uma exigência, é questão de amor. Meu pai não era crente, hoje meu pai dorme no Senhor, mas meu pai não era crente, minha mãe se converteu. E minha mãe fez uma coisa que parecia meio estranha. Sabe o que é que minha mãe fez? Além de orar muito e jejuar pela salvação do meu pai, ela dizia, todo o salário, meu pai foi aquele homem que o salário dele entregava na mão de manhinha. Ele era o costume da região, e ela que tomava conta da casa nessa questão de finanças. Minha mãe pegava o dízimo do meu pai, sem ser crente, levava para a igreja e dizia, Deus vai trabalhar pelo dízimo do meu esposo. E essa é a fé dela, e Deus trabalhou e salvou e levou salvo. Então, assim, a questão de relacionamento... Gente, eu vou dizer uma coisa aqui, com muita sinceridade, temor e respeito. Se você se relaciona com quem gosta de piada, você vai estar um piadista de mão cheia lá no trabalho. Você tem que ser forte. Eu trabalhei numa empresa em Tubarão, os camaradas sem vergonha, vinha com força. No intervalo de trabalho, eu ligava... Naquela época não tinha celular não, eu levava um radinho e ligava num pastor que pregava num programa de rádio lá em Tubarão. E eles começaram a me respeitar. Um dia chegou um chorando e disse, meu Deus, irmão, o que é que esse homem fala aí? Que quando eu escuto essa voz aqui no intervalo, dá um negócio em mim, uma vontade de chorar. A graça de Deus manifesta através da palavra. Então escolhe os seus relacionamentos para que você lá na frente não venha ter um prejuízo irreparável. Eu estou falando isso aqui que não estava dentro aqui da preparação da mensagem, não. Desceu do coração de Deus para o nosso aqui nessa noite. Então Roboão começa a reinar no lugar do seu pai. E o coração dele é daquele tipo de coração de um homem interesseiro. Por quê? Vou explicar para vocês. Roboão pegou conselhos com os anciãos que tinham experiência. Eu sempre digo, até fiz uma postagem essa semana em uma das minhas redes sociais, e eu disse para os irmãos, construa a sua história com Deus, construa o seu legado, mas respeite o legado dos outros, respeite a história dos outros. Eu aprendi uma coisa comigo, sempre lidei com pastor, com pessoas idosas. Desculpa, com todo respeito ao senhor, que eu achei muito bonita a voz do senhor aqui, né? A voz zona cheia de pregador. E assim, a gente tem que entender que isso aqui, alguns jovens precisam ouvir isso, às vezes até na rede social, que não é pelo fato do cara ser idoso que não tem mais valor na obra. Sabe por quê? A Bíblia diz que com o jovem está a força. Hoje eu tenho 54 anos, não tem mais aquela força daquele pregador de 30 anos. Eu estou falando com conhecimento de causa. Mas a Bíblia diz que com o jovem está a força e o vigor. Com o idoso está a experiência. E Deus nunca trabalhou desprezando quem é idoso. Josué capítulo 13, o texto diz que Deus apareceu a Josué. Josué já tinha conquistado muita coisa na terra prometida, mas já estava idoso. Já estava um pouco cansado. Deus chegou e diz em Josué 13 que Deus falou assim, Josué, você está velho. Josué falou, sim, Senhor, estou velho. Deus disse, você já está muito adiantado em idade. Estou, Senhor. Deus disse, pois é, mas ainda tem muita coisa para você conquistar. Aleluia. Então, olha o respeito de Deus pelo idoso. Então, você que é jovem, aproveita aí. Aprenda. Eu tenho um adolescente de 12 anos, minha filha hoje tem 26 anos, casou. A gente sempre trabalhou nessa perspectiva. Respeite quem tem uma idade avançada acima de você, porque você vai aprender. Essa foi uma das minhas regras. Quando eu me converti, um obreiro jovem, eu me joguei nos pés de Jesus e dos anciãos da igreja que me ensinava e me abençoaram. Eu nunca esqueci um dia que um ancião me colocou no bagageiro da bicicleta dele, nem carro tinha, me levou na casa do pastor presidente. Eu queria ir embora do campo. Ele disse,
segure esse menino, que Deus tem uma obra com ele ainda nesse campo, não deixe ele ir embora. E Deus trabalhou, foi ali que Deus trabalhou. Eu casei naquele campo, fui integrado, trabalhei muitos anos naquela região. Então, escute a voz de quem tem experiência, porque isso vai trazer bênção para você lá na frente. Então Roboão pega o conselho dos idosos, joga na lata do lixo. O texto diz que ele vai no outro dia tomar conselho com os jovens da faixa etária dele. Os caras disseram: Roboão, se seu pai cobrou imposto, tipo assim, R$1.000 de IPTU, cobra 2. Só para vocês entenderem. E Roboão achou a ideia boa, porque ele era um cara interesseiro. É aquele tipo de líder que é interesseiro. Gente, eu prego em tudo que é ministério por aí. Vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho dó de algumas igrejas que são manipuladas por líderes. Literalmente manipuladas, trabalham só em cima de dinheiro. Eu digo com conhecimento de causa que eu prego nos 4 cantos do Brasil. Já estive em alguns países também fora, o Bruno sabe um pouquinho. E eu estou dizendo porque assim, ó, a gente não pode colocar o dinheiro acima da palavra de Deus, da vontade de Deus. Tudo que se vai fazer precisa de dinheiro, oferta. Eu não estou falando contra isso. Estou falando daquela liderança que manipula as pessoas até que sai revelação e profecia, tudo para arrancar dinheiro do povo. Irmãos, Deus não precisa de esquema para sustentar a obra dele. Deus não precisa desse tipo de safadeza, não. Deus precisa de pessoas voluntárias, que amem, que estendam a mão. E Deus vai trabalhar e a manipulação vai acabar na terra. Aleluia. Precisamos viver para Deus uma vida de obediência, de temor, de santidade, mas sem manipulação. Como eu já vi tantas vezes, meus irmãos. Roboão quis manipular o povo. Ameaçou eles, disse: se meu pai açoitou vocês com um açoite pequeno, eu vou açoitar com escorpião. O dedo midinho meu vai ser mais pesado do que o jugo do meu pai. E a Bíblia diz que o reino que estava debaixo de uma promessa se divide. Um homem chamado Jeroboão, filho de Nebato, pega 10 tribos de Israel, leva eles para Samaria, constrói um altar lá no monte de Samaria. Você vai ouvir sempre uma briga entre judeus e samaritanos. Judeus eram da linhagem de Judá, e samaritano eram aqueles que foram para Samaria, que decidiram seguir Jeroboão. E o reino de Deus se dividiu. A partir dessa divisão, o reino de Judá começou a tomar um outro rumo. Depois desse moço chamado Roboão, vai se levantar Abias. Depois passa no reinado um homem chamado Asa, que era temente a Deus. Gosto muito do trabalho do Asa. Depois Josafá, que a gente conhece. A história de Josafá, a gente lembra logo quando a gente escuta aquele texto: nessa peleja não peleis que pelejar, porque Josafá colocou um exército para louvar a Deus e Deus trabalhou. Depois de Josafá vai vir Jorão, depois Acasias, e em 7º lugar na dinastia de Judá vai se levantar uma mulher chamada Atalha. Alguns chamam ela de Atalia. O texto original nos faz entender que era Atalha. A Atalha, olha a crueldade dessa mulher. Eu estou contando isso aqui, você vai entender onde é que eu quero chegar nessa noite. A rainha Atalha, quando ela viu o rei, que era seu pai Acasias, morto, ela tinha vários outros irmãos biológicos. Ela poderia ter apoiado os seus irmãos, porque ela sabia que um deles, dentro da promessa, haveria de reinar no lugar do seu pai. Mas o que é que ela fez? Ela começou a matar a descendência do seu próprio pai. Agora não fique surpreso, não. Havia uma ação de Satanás por trás dos bastidores para eliminar a família real, os descendentes de Davi. Mas a única coisa que o diabo se esqueceu é que havia uma promessa de Deus. Havia uma promessa de Deus que haveria um de pisar nesta terra, que pisaria na cabeça da serpente. Uma das especialidades do diabo é tentar interceptar as promessas de Deus para a igreja, para a humanidade. Mas eu tenho uma palavra para dizer para você nessa noite: nada consegue interceptar a palavra, a promessa e a bênção de Deus que está determinada. Eu escrevi esse livro aqui, O Renascimento de Israel. Eu escrevi esse livro por causa de uma profecia de Isaías 66:8. O renascimento de Israel. O profeta disse que uma nação renasceria em um só dia. Depois eu fui estudar essa profecia. Eu achei interessante que Deus cumpriu todos os detalhes relacionados à nação de Israel. E voltando aqui para o texto, a história diz que a rainha Atalha começou a matar todo mundo. Mas
Deus levanta sempre alguém para trabalhar para que a promessa prossiga. Eu gosto de Deus porque Deus preserva quem tem chamada. Deus cuida de quem tem chamada, de quem Deus levantou. Não se preocupe não, que quem está debaixo de promessa de Deus pode inventar a lei para liberar o aborto. Deus guarda nos dias em que essa pessoa estão tentando tirar a vida. Deus trabalha pela igreja e através da oração da igreja. Esse homem chamado, essa criança chamada Joás, é escondida pela esposa do sacerdote Joiada. O nome dela era Jeoseba. Jeoseba pega a criança. Agora é interessante isso aqui. Eu acho muito lindo isso aqui. Sabe onde é que ela esconde a criança? No templo, no lugar que Atalha não gostava. Geralmente esse povo desviado, esse povo que não tem temor a Deus, eles não gostam do templo. Eles não gostam de igreja, eles não gostam de casa de Deus. Ela jamais ia imaginar que dentro da casa de Deus havia uma criança escondida que ela não conseguiu achar. Esconderam a criança para proteger. Gente, eu estou vendo aqui os meninos do Bruno aqui na igreja. Eu me lembro de tantas histórias e mais outra criancinha que tem ali. Eu já vi alguém falar assim: poxa, deixa de estar levando seus meninos para dormir em banco de igreja. Meu irmão, criança em igreja não se desvia. Minha filha hoje é pregadora, tem 26 anos. Mas ela, além de dormir, ainda levava um beliscão da mãe para manter. Porque tem igreja que você vai por aí, irmãos, tá um menino com o tablet, tá com outros com o celular na mão, e é uma zoada e acaba o culto. Chega, tem que engolir seco, que a gente é pregador, não vai mandar. Mas que dá uma vontade santa, sabe? De abrir a boca, porque a gente tá só de passagem. Graças a Deus, por você que é pai, por você que é mãe, que sabe que a casa de Deus é um lugar de respeito, de realidade e de revelação e de adoração a Deus. Quem conhece o pastor Eliseu Rodrigues aqui? A mãe levava arrastando para a igreja. Está aí hoje o pregador que defende as verdades. E tantos outros, meus irmãos. Eu não tive essa felicidade de ser uma criança, de ser arrastado para a igreja. Mas eu não vi nenhum que foi levado pelas mães para a igreja se desviar lá na frente porque estava indo muito culto. Pelo contrário, parece que Deus cada vez que vai, está dormindo, mas está recebendo. Está dormindo, mas Deus está trabalhando. Traga os seus filhos. Não vai puxar como um cabresto não, mas chega, coloque, dê aquela injeção de temor. Não deixe a babá eletrônica com a internet tomar conta do seu filho, não. O meu adolescente tem 14 anos. Com 10 anos, eu acho, 10 anos, 11 anos deu um celular, ele deu um tablet. Mas lá em casa é tudo monitorado. Guarda. Se tirar uma nota ruim na escola, um mês sem celular. Se estremece, um mês sem celular. Porque por isso hoje canta na igreja, toca na banda, é músico. Mas nós leva na corda bem curtinha. Por quê? A gente está cuidando dele para amanhã. Para servir a Jesus, para andar na presença de Deus. Que conversa é essa que o pai hoje não pode mais cobrar de um adolescente? Eu sou contra bater. Eu nunca bati nos meus filhos, nunca precisou. Eu e a minha esposa, mas botar a ordem no barraco, ensinar a verdade do evangelho, ensinar princípio, ensinar uma filha a cozinhar, a passar roupa, isso é coisa primordial que a gente precisa ensinar para os filhos. Aleluia. Quando eu fui casar, irmão, sabe qual foi a primeira coisa que eu olhei na minha esposa? Dinheiro não tinha, nem ela nem eu. Sabe o que é que eu vi? Ela cozinhava, ela passava, ela cuidava dos irmãos. De pronto, já casei com a segunda mãe. Deu certinho. As qualidades, meu irmão, você que é solteiro, talvez tenha alguém aqui, você moça também, não vá se enganar não com a aparência não, vá atrás de alguém que tenha princípio, que amanhã vai fazer você feliz. Olha o que é que essa mulher fez. Escondeu Joás dentro da casa de Deus. Tinha perigo. Eu vou profetizar aqui para você que está fazendo a obra de Deus com sinceridade, com verdade, andando com temor, defendendo o evangelho. Tem risco, tem afronta, tem perigo, mas tem proteção de Deus, tem graça de Deus sobre você. Ser crente hoje, o camarada tem que ter muita vontade, primeiro, de morar no céu, segundo, ter coragem para enfrentar o inferno, porque hoje tudo que você prega, tem alguém na internet que vem cheio de mimimi, cheio de manha, porque parece que os crentes são radicais. Não, a palavra de Deus continua sendo a espada que corta o pecado, que corta o mal. Esse dia eu estava num culto ouvindo alguém chegou assim, pregou uma mensagem e disse: olha,
Eu não estou chamando você para mudar de religião. Tem alguém aqui que quer dar um passo aqui na frente? Que conversa de passo na frente, gente? Tem alguém para aceitar Jesus hoje? Que conversa de arrudear, querer agradar. A gente era para nós dizer assim: ei, Jesus quer aceitar você hoje, você quer? O evangelho é direto, é maravilhoso, é glorioso e é um evangelho transformador. Eu cheguei do Ceará, semana passada tivemos num congresso missionário lá que nós fazemos, que eu trabalho muito com missão. E lá tem uma casa de prostituição aberta. Não vou entrar em detalhe porque tem criança. Chega, meu irmão, tá mesmo na hora boa. Aquela moça, uma daquelas cafetonas lá, que era a chefe, foi pro culto. Glória! Inventou de ir no culto, Jesus pegou. Jesus pegou na primeira noite. No outro dia ela vem com uma cambada. Irmão, para resumir, foram 17 almas, né? Nos 6 dias de festa. No último dia ela já estava assim rodando. Jesus começou a encher do Espírito Santo. Eu quero dizer para você que o evangelho continua mudando. O evangelho muda o gay, aquele camarada que é garoto de programa de Deus, muda o bandido, muda o traficante. Esse evangelho nunca vai mudar, porque é o evangelho da graça. Liberta da idolatria, liberta do pecado. Esse é o evangelho que nós pregamos nas Assembleias de Deus do Brasil. A Joiada escondeu o menino. Tinha dia que ela pensava em se descobrir. Eu sei que aqui tem pessoas que de vez em quando você questiona Deus. Deus, será que está valendo a pena eu te servir? Tá. Está valendo, meu irmão. Sabe por quê? Porque a qualquer momento a trombeta do arrebatamento vai tocar e você vai ser arrebatado. Nós estamos aqui só de passagem. Eu tive uma experiência esse ano muito marcante. No dia 15 de abril para o dia 16, da sexta para o sábado. Eu estava me preparando para pregar no final de semana num congresso em Itajaí. Ia pregar sábado e domingo, um aniversário de uma igreja. Eu acordei. Deus dizendo assim para mim: meu servo, diga para a minha igreja que a minha palavra continua sendo suficiente. E na mesma hora Deus mostrou 3 textos: Deuteronômio 8:3, Mateus 4:4 e Lucas 4:4. Diz a mesma coisa: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. A palavra de Deus não escandaliza a igreja e nem tira ninguém de dentro da igreja. Pelo contrário, ela santifica, purifica, transforma. A palavra muda de dentro para fora. Eu já vi gente dizer: quando eu me converter, eu quero ser crente para viver a palavra de Deus na minha vida. É a melhor coisa que alguém faz. Satanás pode fazer o que ele quiser lá fora, mas ele respeita o evangelho de Cristo que a igreja prega. Todas as preocupações de Joseba para proteger esse menino tiveram recompensa. Quando ele tem 7 anos de idade, o esposo dela, o sacerdote Joiada, que tinha muita credibilidade, chamou os capitães do templo, chamou as autoridades, alguns anciãos, e mostrou a eles a surpresa. Porque tem coisas, irmão, tem bênção que está escondida, mas chega a hora de Deus manifestar. Tenho certeza, há pessoas aqui nesse culto que você nem sonha, que por trás dos bastidores Deus trabalhando. Está trabalhando. Eu li esses dias um poema de uma escritora chilena chamada Gabriela Mistral. Ela já morreu. A Gabriela, ela diz em um dos seus poemas, Bruno, que o nosso Deus, esse Deus dos crentes, o Deus da Bíblia, o Deus do universo, apesar de ser quem Ele é, quem é Deus na verdade? Vamos lá, primeiro, Deus é de eternidade a eternidade. Deus nunca teve princípio e nunca terá fim, ou seja, Deus nunca nasceu e nem nunca vai morrer. Não tem quem. Era isso que deixava Freud louco da cabeça. Como assim? Deus nunca teve princípio e nunca vai ter fim. Ninguém consegue imaginar, por mais intelectual que seja, ninguém dentro de um contexto científico consegue entender essa história de que Deus nunca nasceu e nunca vai morrer. Você sabe quem é Deus? Isaías disse no capítulo 6 que Ele é adorado no céu, venerado, respeitado, honrado. Uma classe de anjos chamados serafim e outros querubins, e todas as miríades angelicais gritam no céu 24 horas dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor. Esse Deus que nós estamos ouvindo a palavra dele nessa noite é Senhor de tudo. Mas a Gabriela disse no seu poema que apesar de Deus ser quem Ele é,
Ele serve a nós. Espera aí, pastor, deixa eu explicar. Calma aí. Quem é que manda chuva na terra? Sobre os bons e sobre os ruins? É Deus. Sabe por que você comeu aquela comida gostosa hoje? Porque choveu, a terra nasceu a comida. Deus serviu a você. Eu estava esse dia num consultório de uma médica. Ela disse: Reinaldo, você trabalha no escritório? Na época eu trabalhava bem fechado. Eu falei: sim. Ela disse: você precisa tomar sol. Eu falei: como assim? Ela disse: você está com deficiência de vitamina D. E o sol é o melhor nutriente de vitamina D. Eu agora não posso mais ver o sol. Quem é que dá o sol para nós? Deus. Deus nos serve com o sol, com a chuva. No capítulo 13 aqui de Atos, Paulo disse: nele nós vivemos, nele nos movemos, nele existimos, nele respiramos. Esse é o Deus que nos dá a vida. Esse é o Deus que nos dá a oportunidade de estarmos aqui num culto como esse. Mesmo alguns cansados de um dia de trabalho, mas cheio de toxina que provoca canseira, mas estão dizendo assim: Deus, eu estou aqui porque eu te amo e sei que eu quero servir ao Senhor. Isaías 64, versículo 4. O profeta disse que nunca se ouviu falar e nunca se percebeu um Deus além de ti que trabalha em favor daqueles que nele esperam. Sabe por que você está aqui? Nós estamos aqui porque nós esperamos no Senhor. Gente, se a gente pegasse um caderno hoje, pastor, e fizesse uma entrevista particular com cada crente, a gente ia ouvir tanta história de luta que a gente choraria. Mas a gente entende de uma coisa: que o que está escrito no Salmo 34, 19 se cumpre na íntegra. Sabe o que está escrito no Salmo 34, 19? Muitas são as aflições de um justo, mas o Senhor a livra de todas. Você venceu uma batalha, vai vencer a outra que aparecer. Você venceu já 15 batalhas, vai vencer mais 15 se aparecer. Porque primeiro você não está só. Hebreus capítulo 1, versículo 14, a Bíblia diz que os anjos de Deus são espíritos ministradores que são enviados para trabalhar em favor daqueles que serão salvos. Gente, a gente não consegue ver com a ótica humana, mas o que tem de anjo trabalhando por nós? Esse ano foi o ano que eu mais voei na minha vida. Fui para a Europa, o final do ano fui para o Peru, para o Bolívia, rodemos tanto. Do ano passado para cá. E a gente sabe dos perigos dos aviões, na hora de pousar, na hora de subir, tanta coisa mais que acontece. Mas eu sempre digo a Deus: Deus, manda o anjo aqui segurando esse pássaro de ferro. Livra no acidente que a gente encontra. Esse dia eu fui para o Nordeste de carro. Você encontra acidente de tudo que é lugar, mas a gente sabe que Deus protege nós. Eu estou falando aqui de uma criança que está escondida no templo. Ninguém sabe que o futuro rei está para se levantar. Por enquanto só tem a rainha Atalha judiando do povo. Imagina uma governanta dessa. A Bíblia diz que onde um justo governa, o povo se alegra. Mas onde tem um governo ímpio, o povo sofre. É bíblico. O povo comendo nas mãos de Atalia. Aí um dia a casa de Atalia caiu. Porque, irmãos, o mal só prevalece até enquanto Deus permite. Pastor, e por que o mal prevalece? Eu não tenho explicação lógica para você, mas uma coisa eu posso dizer para você: Deus está no controle de todas as coisas. Está escrito em Daniel capítulo 2, versículo 21, que Deus coloca reis e remove reis. Deus ainda continua no controle da terra. Teve um moço o ano passado que profetizou em agosto do ano passado, dizendo que em 2023 Deus ia tocar no sol e a temperatura seria aquecida. Esse ano lá na Europa fez 40 graus, um lugar que chega até a 15 graus negativo. 40 graus, morreu muita gente com calor. Eu desci no aeroporto de Teresina no ano passado, mas minha esposa, descemos no aeroporto, fomos para uma viagem missionária, 45 graus. Perguntei para o cara da Localiza que fez o translado, falei assim: tu não está com esse calor? Ele disse: não, é normal. Mas para quem não tem costume, Deus tem trabalhado na terra. Você que é a igreja, quem é a igreja de Jesus aqui? Continue servindo a Ele, olhando para Ele, porque uma hora o milagre vai acontecer. Quando chamaram Natália para uma reunião e apresentaram joiada, ela gritou: traição, traição. Não era nada de traição, era a espada de Deus agindo na terra. Mataram
a talha a espada, destruíram os altares de Baal, fizeram uma limpa. E no capítulo 11 que fizemos a leitura, versículo 20, e todo o povo da terra se alegrou e a cidade repousou. Sabe o que é que eu quero dizer para você? Deus vai trabalhar, vai decepar o mal e vai ter a alegria de Deus para você. Nós estamos no culto da vitória, e eu sei que o Deus na Bíblia dá vitória a crente na terra. Eu quero respeitar o horário que me foi dado nessa noite, e eu quero orar por você que está precisando de uma vitória. Pastor Arinaldo, eu estou precisando de uma vitória. Eu tenho uma notícia bem quentinha para você. Deus é especialista em te dar vitória. Aleluia. Eu estava uma vez em Tubarão, isso fazem mais de 20 anos, mas a minha esposa, criança pequena, tinha acabado de chegar. Nós estávamos no templo central da Assembleia de Deus, na tarde com Deus. E nós estávamos ali naquele dia, e financeiramente nós estávamos zero. Nós tínhamos acabado de chegar, e Deus fechou todas as portas para mim. Onde eu batia e colocava currículo, eu não consegui emprego naquela época. E foi tão interessante que quando terminou o culto, eu estava morando na Pecinha, por trás da casa de uma senhora que tinha me alugado a casa de trás. E daqui a pouco uma buzina de carro. Eu não estava esperando ninguém. Aí ela foi atender, né? Ela achava que era para ela. Ela falou: Arinaldo, é para tu. Aí eram 2 irmãos que estavam no culto da sexta-feira à tarde, naquele culto que nós fomos orar. Nós fomos ali pedir socorro a Deus. Socorro, não fomos contar nada para ninguém, nem pedir para os irmãos. Fui pedir, a vontade foi grande, mas eu vou pedir socorro. Pedimos socorro a Deus. Quando chegou em casa, eu estou fazendo o último café. Sabe quem já fez? Quem gosta de café aqui? Sabe quando você coloca o último pó e não tinha. Aí quando você olha assim que tem 15 pacotes lá, você vai pegar outro. Mas nós não tinha nenhum, quanto mais 15. Eu disse para minha esposa: nega, estamos fazendo o último café, não tem mais pó. Deus proverá. Foi na hora que o carro buzina, que a gente vai lá, recebeu o irmão Levi e a irmã Magna. Nunca esquecia. A gente fez uma amizade com eles depois. E daí a irmã, chega, estava vermelha, porque foi algo muito forte que Deus falou com ela. Ela disse: irmão Arinaldo, não leva a mal nem você nem sua esposa, mas nós estávamos no culto e minha esposa olhou para sua esposa lá dentro do culto e Deus falou assim: abençoe ela com um rancho. Gente, eles levaram uma chamada feira para uns 3 meses. Foi o tempo suficiente que Deus abriu todas as portas para nós e nos prosperou naquela cidade. Deus foi trabalhando, eu comecei a trabalhar, ganhar dinheiro. Eu tinha 2 carros na garagem, 2 motos e uma empresa com 14 funcionários. Deus fez isso dentro de um período de uns 3 anos. Deus trabalha de um jeito extraordinário. Por isso que é bom você estar no culto, porque o culto você pode não ver, né? Porque não precisa de Deus estar mostrando o anjo em culto para fazer milagre, não. Porque Deus, a presença dele está, a palavra está, e a palavra está. E os anjos de Deus com certeza estão no culto. Eu estou contando isso porque tem gente hoje que se alegra mais com o anjo do que com Jesus. O Cláudio Duarte estava contando, disse: irmãos, eu fui em um culto e um cara que me antecedeu gritou: o anjo está aqui. Ele disse: cadê? Ele disse: eu nunca vi um anjo, Jesus, cadê? Ficou doido, aí olhou para o companheiro de lado que estava chorando. Ele disse: está vendo um anjo? Ele disse: não, mas o pastor disse que está. E foi aquela emoção. Ele disse, quando pegou o púlpito, disse: Jesus está aqui. O povo nem... Gente, Jesus é maior do que os anjos, viu? Jesus é maior do que tudo. Fique em pé, com permissão aqui da direção, que eu quero orar por você. Está precisando de um milagre? Pastor, eu preciso que Deus me dê uma vitória. Então eu quero orar por você. Como um bom assembleano, eu vou lhe chamar aqui na frente do púlpito. Eu vou te chamar. Tem alguém para cantar, pastor? Cantar um hino? Chega, irmã, cantar um hino para Jesus aqui. Vamos fazer uma festa. Venha cantar aqui na frente, que está ali na internet, né? Saindo. Aleluia. Quem precisa de um milagre? Está aqui o irmão que vai receber. Você vai receber também, irmã. Aleluia. Deus tem milagre para você. Você crê, irmão? Se crê, tudo é possível aquele que crê. Jesus está nesse lugar. Aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Deus só precisa de uma palavra para fazer milagre. E a palavra nós já falamos. Pode soltar o louvor da irmã. Canta aqui que pega o retorno. Feche os seus olhos. Nós vamos orar por você. Aleluia.
Tudo que existe no universo eu criei. Olha aí. Anjos cantam santo, porque sou o rei dos reis. Os pássaros e a criação fiz pra me adorar. Meu Deus. Sou soberano, além de mim outro não há. O sol brilha de dia e de noite acende a lua. Sou eu quem vira a chave para o céu derramar chuva. Alguém pensa que pode porque tem para gastar, mas você só respira porque eu quero deixar. Filma isso aí, Bruno. Perto de mim tudo diminui até sumir. Meu Deus. Tem gênios estudando pra saber de onde eu vim. Usam teorias pra negar minha existência. Isso é uma mas ninguém explica o poder da minha presença. Experiência humana nunca pôde explicar o que a igreja sente quando vem me adorar. Sou grande, sou eterno, mas moro no coração. E no quebrantado adorador eu derramo minha unção. Adora ele, que ele está na casa. No céu e na terra, sou soberano, nunca perdi guerra. Filho da igreja, eu sou o que sou, e me inclino pra ouvir o teu louvor. O teu problema pra mim não é nada. Eu dele cumpro com a minha palavra. Sou adorado em todo lugar, e a igreja o meu filho vem buscar. Você criador, adora ele. E tudo que existe no céu eu fiz também. Eu chamo as estrelas pelo nome, ela vem. Eu limitei as águas, fiz um ferro no mar. E nunca precisei de professor pra me ensinar. Antes de você pensar, já conheço tudo. Ninguém se esconde, meu olhar vê todo mundo. Estão criando leis para calar minha igreja, mas estou agindo no silêncio e ganharei esta peleja. Eu tenho certeza que na terra sou soberano, nunca perdi guerra. Tudo na igreja eu sou o que sou, e me inclino pra ouvir o teu louvor. O teu problema pra mim não é nada. Eu velho e cumpro com a minha palavra. Sou adorado em todo lugar, e a igreja o meu filho vem buscar. Glória, você crê, dá glória pra ele. O meu vento está soprando, e agora de livramento estou te dando agora. E eu livro na entrada, eu livro na saída, e o inimigo não toca na tua vida. Se alegra, descansa, me adora. Hoje eu desci, vou te dar vitória. Confia em mim, eu sou seu amigo, eu sou Deus soberano. Vai adorando, porque Deus está na E o casa. meu vento está soprando agora. E livramento eu estou te dando agora. Eu livro na entrada, eu livro na saída. E o inimigo, ele não toca na tua vida. Ele não toca na tua casa. Ele não toca nos projetos ainda. Confia em mim, estou te renovando. Sou teu amigo, eu sou Deus soberano. Sou teu amigo, eu sou Deus soberano. Acendes o Senhor, não toca no menino. Aí, Ribi. Descansa o teu coração, mãe. O inimigo pode até tentar destruir, querer tocar, mas não vai destruir. Estou guardando. É forte. Ainda rei,
Estou guardando na minha casa. Eita, glória. Estou guardando na minha presença. Meu Deus. Ainda, Rebe, no momento certo, eu irei levantar. Não toca nos projetos que é meu, assim diz o Senhor. Remandou. Se eu fosse você, eu dava glória que papai está purinho aqui na casa. Feche os seus olhos, Jesus está neste lugar. Jesus está nesse lugar, eu conheço essa presença. É a presença que batiza com o Espírito Santo e com fogo. É a promessa de Deus nesta casa. Eu conheço essa presença abre porta onde não tem porta aberta. Essa presença traz à existência aquilo que não existe. Essa presença está passando nos ossos, está curando aqui nessa noite. Jesus é maior do que a artrite, do que a artrose, do que a osteoporose. Jesus é maior do que a hérnia de disco na coluna. Olha Jesus tocando. Jesus é maior do que a diabetes. Jesus é maior do que o glaucoma. Jesus é maior do que a miopia. Jesus é maior do que a enxaqueca. Jesus é maior do que as pedras dos rins. Há uma unção de cura liberada pelo céu aqui nesse lugar. Se eu fosse você, eu tomava posse, porque é noite de vitória. É noite de vitória. Deus está trabalhando no secreto. Eu quero dizer para alguém aqui nesse culto, com muito temor e respeito diante do meu Deus: não se desespere, porque Deus está trabalhando de forma silenciosa, mas está trabalhando com todas as qualificações que Ele tem para a sua bênção chegar com perfeição e ser apresentada. Amém?